Imagine fazer parte do mundo do cinema e descobrir que trabalhar com algumas das estrelas mais famosas não é tão glamouroso quanto parece. Desde os temperamentos explosivos nos sets até as exigências impossíveis por trás das câmeras, este passeio vai te levar desde o controle obsessivo de Jared Leto até as polêmicas de Ellen DeGeneres. Conheça os 20 famosos que, apesar do talento, deixaram sua marca na indústria não só pelo brilho, mas também pela dificuldade de se trabalhar com eles. Número 1. Lea Michele, a queridinha que não era tão boazinha assim. Lea Michele, que ficou famosa por sua interpretação de Raquel Belry na aclamada série Glee, logo mostrou que seu lado doce e adorável na tela não era o mesmo que acontecia nos bastidores. Embora interpretasse perfeitamente uma jovem perfeccionista e talentosa, sempre com um sorriso pronto para as câmeras, seu comportamento fora de cena era outra história. A série Glee foi um fenômeno que não só atraiu milhares de fãs, mas também catapultou seus atores ao estrelato. Mas com Lea, a história tomou um rumo inesperado. A situação explodiu quando Samantha Vari, atriz que contracenou com Michele na 6ª temporada de Glee, surpreendeu a todos com uma declaração bombástica. Michele tinha tornado a vida dela impossível. Ela descreveu como um inferno emocional, com insultos e menosprezos constantes. Quem poderia imaginar? A aparentemente perfeita Lea Michele, que sempre mantinha a compostura diante das câmeras, se transformava em alguém completamente diferente quando as luzes se apagavam. Mas Vari não foi a única a falar. As acusações se juntaram Heather Morris e Amber Riley, ambas coprotagonistas de Glee, que também declararam ter sido vítimas do comportamento tóxico de Michele. Isso levantou uma pergunta: ser perfeccionista pode justificar esse tipo de tratamento com os colegas? Lea parecia ter esquecido que o talento te leva só até certo ponto, mas os relacionamentos pessoais podem fazer ou destruir uma carreira. Número 2. Ellen DeGeneres, a rainha da comédia com um lado obscuro. Ellen DeGeneres, amada por milhões e conhecida por seu carisma e senso de humor em seu programa The Ellen DeGeneres Show, foi por anos uma figura icônica da televisão. Sua imagem pública a projeta como uma pessoa amável, divertida e generosa. Mas, por trás das câmeras, a história parece ser bem diferente. Embora sua popularidade na televisão seja indiscutível, várias revelações de seus funcionários e colegas de trabalho pintam um retrato muito mais sombrio da querida apresentadora. Tudo começou com pequenos rumores que começaram a circular sobre seu comportamento. Na superfície, Ellen parecia ser o epítome da bondade, terminando cada episódio com um apelo à gentileza. Mas muitos dos que trabalhavam para ela contaram uma história diferente. Foi revelado que em seu programa reinava uma cultura do medo, onde os funcionários se sentiam constantemente intimidados e assustados. As denúncias não demoraram a aparecer, desde assédio moral até microagressões por parte dos produtores próximos de Ellen. Todas apontavam para um ambiente tóxico. Um dos incidentes mais notórios que resume esse lado obscuro foi o episódio em que Ellen, com seu humor característico, decidiu explorar a fobia de Channing Tatum por bonecas de porcelana. O que a princípio parecia uma brincadeira inocente, logo se transformou em algo muito mais desconfortável para o ator, já que Ellen levou a situação ao extremo ao surpreendê-lo com várias bonecas no estúdio, causando um incômodo visível. Esse tipo de incidente, embora disfarçado de humor, passou a ser questionado por sua ética. As coisas ficaram mais sérias quando ex-funcionários do programa começaram a se manifestar. Alguns descreveram situações em que Ellen não os olhava nos olhos e se mostrava distante, enquanto outros mencionaram episódios em que ela mesma participava de brincadeiras de mau gosto ou ignorava comportamentos inadequados dentro de sua equipe. Número 3. Russell Crowe, o gladiador com um temperamento explosivo. Russell Crowe é uma daquelas figuras que parecem impossíveis de ignorar. Com atuações inesquecíveis em filmes como Gladiador e Uma Mente Brilhante, o ator australiano mostrou ter um talento incomparável.
No entanto, junto com sua carreira impressionante, ele acumulou uma reputação nada invejável por seu comportamento nos bastidores. Seu temperamento volátil já foi tema de inúmeras histórias que mostram Crowe como alguém extremamente difícil de se trabalhar. Uma das anedotas mais conhecidas sobre seu mau humor aconteceu em 2005, em um hotel de Nova York. Depois de ter problemas com o telefone no quarto, Crowe perdeu a cabeça e atirou o aparelho em um funcionário do hotel. Esse incidente se tornou uma das histórias mais comentadas daquele ano, mostrando como a raiva de Crowe não tinha limites quando as coisas não saíam como ele esperava. Foi um momento que ficou marcado na memória do público, reforçando a imagem de Crowe como um homem de temperamento difícil. Mas esse não foi um caso isolado. Durante as filmagens de Gladiador, Crowe também protagonizou um confronto intenso com o produtor Branko Lustig. O set do filme, que exigia um alto nível físico e emocional, transformou-se em um campo de batalha não só para os personagens na tela, mas também para a equipe por trás das câmeras. Número 4. Lizzo, a rainha da positividade com uma reviravolta inesperada. Lizzo, uma das figuras mais destacadas e admiradas na indústria musical nos últimos anos, rapidamente se tornou um ícone de empoderamento e positividade corporal. Suas mensagens cheias de amor próprio e aceitação ressoaram em milhões de pessoas, e sua presença de palco, combinada com seu talento musical, fizeram dela uma das artistas mais influentes da atualidade. No entanto, após o sucesso avassalador de Lizzo, começaram a surgir sombras que manchariam sua reputação. O choque entre a imagem pública de Lizzo e as acusações nos bastidores foi esmagador. Tudo começou quando 3 ex-dançarinas de sua equipe entraram com uma ação conjunta em 2023. As acusações eram graves: assédio sexual, humilhação corporal e exploração trabalhista. O que mais surpreendeu o público foi o contraste brutal entre o que Lizzo pregava e o que aparentemente praticava em particular. As dançarinas alegavam que, enquanto no palco Lizzo defendia a inclusão e o respeito, nos bastidores seu comportamento era totalmente diferente. Um dos episódios mais comentados foi o de uma festa em Amsterdã, onde, segundo as dançarinas, Lizzo pressionou uma delas a tocar uma artista nua. A situação não foi apenas humilhante, mas também evidenciou um comportamento que, se for verdadeiro, contradiz totalmente os valores que a cantora prega. Outra das dançarinas alegou que Lizzo a envergonhou publicamente por causa do seu peso, algo particularmente irônico, considerando que a artista tem sido uma das maiores defensoras da positividade corporal na indústria. À medida que mais detalhes vinham à tona, o público ficou dividido. Por um lado, alguns permaneciam céticos, pensando que talvez as ações judiciais fossem motivadas por interesse financeiro. Por outro lado, muitos começaram a questionar se a imagem de Lizzo era apenas uma fachada. Número 5. Shia LaBeouf, o rebelde de Hollywood. Shia LaBeouf tem sido uma figura intrigante em Hollywood desde seus primeiros dias como uma jovem estrela em Even Stevens, até se tornar uma presença controversa e um tanto enigmática na indústria cinematográfica. Com seu talento inegável e atuações memoráveis em filmes como Transformers e Ninfomaníaca, LaBeouf chamou a atenção de todos. No entanto, além do seu sucesso nas telonas, seu comportamento fora delas tem sido tudo menos convencional e, em alguns casos, francamente problemático. Em 2020, a polêmica em torno de LaBeouf atingiu um novo patamar quando a cantora FKA Twigs entrou com um processo contra ele, acusando-o de abuso físico e emocional. No documento legal, Twigs detalhava um relacionamento tóxico marcado por controle, manipulação e agressão. O processo expôs um lado sombrio de LaBeouf que surpreendeu muitos de seus fãs. Embora o ator tenha tido uma carreira cheia de altos e baixos, esse escândalo colocou em dúvida não só seu caráter, mas também seu futuro na indústria. A resposta de LaBeouf às acusações foi uma mistura de admissão e desculpas.
Em vez de negar tudo, algo comum em Hollywood, o ator fez uma declaração surpreendente na qual admitiu muitos de seus problemas e reconheceu que havia sido abusivo no passado. Essa confissão pública foi recebida com incredulidade por alguns e admiração por outros, já que é raro uma estrela do seu calibre assumir a responsabilidade de forma tão aberta. No entanto, apesar de suas palavras, a gravidade das acusações não se dissipou com um simples pedido de desculpas. A história de Shia LaBeouf está repleta de episódios excêntricos. Um dos mais famosos foi quando ele compareceu à estreia do seu próprio filme com um saco de papel na cabeça que dizia "We are not famous anymore". Já não sou famoso. Esse ato fez parte de uma série de performances públicas que deixaram seus fãs e a imprensa perplexos, que já não sabiam se LaBeouf era um gênio artístico ou simplesmente um homem passando por uma crise pessoal. Número 6. The Edward Norton, o perfeccionista que levou seu controle longe demais. Edward Norton é um dos atores mais talentosos e respeitados de sua geração. Com papéis icônicos em filmes como A Outra História Americana e Clube da Luta, ele provou ser um mestre em seu ofício. No entanto, seu desejo de controlar cada aspecto do seu trabalho transformou Norton em uma figura temida e evitada nos sets de filmagem. Embora seu perfeccionismo e comprometimento com seus personagens sejam admiráveis, essas características já levaram a conflitos monumentais com diretores, produtores e até mesmo colegas de elenco. Um dos episódios mais notáveis de sua carreira foi sua disputa durante as filmagens de A Outra História Americana. O filme, que aborda a vida de um neonazista reformado, foi um sucesso de crítica, mas nos bastidores o clima era tudo menos harmonioso. O diretor Tony Kaye estava no comando do filme, mas Norton não concordava com a direção que o projeto estava tomando. Em vez de aceitar a visão do diretor, Norton decidiu editar sua própria versão do filme, o que criou uma grande tensão no set. Embora a versão de Norton tenha sido a que finalmente chegou aos cinemas, Kaye nunca esqueceu o que considerava uma traição artística e pessoal. Esse comportamento controlador não se limitou a Outra História Americana. Durante as filmagens de Clube da Luta, Norton novamente entrou em conflito com os criadores, desta vez por causa da direção de algumas cenas-chave. Sua insistência em ter a palavra final sobre a interpretação de seu personagem gerou conflitos com a equipe criativa. Embora o resultado final tenha sido aclamado, as tensões no set se tornaram parte do mito que envolve o ator. No entanto, o episódio que mais afetou sua reputação em Hollywood aconteceu durante sua breve passagem pelo universo cinematográfico da Marvel, onde interpretou o personagem Hulk em O Incrível Hulk, de 2008. A Marvel Studios, conhecida por manter um controle rígido sobre seus filmes e personagens, logo descobriu que Norton não estava disposto a seguir as regras. Número 7. Christian Bale, o gênio temperamental de Hollywood. Christian Bale é um dos atores mais talentosos e dedicados da indústria cinematográfica. Com sua habilidade de se transformar fisicamente para cada papel, desde a magreza extrema em O Operário até a musculatura de Batman Begins, Bale conquistou uma reputação como um ator de método que não poupa esforços para entrar na pele de seus personagens. No entanto, junto com sua impressionante dedicação, surgiu uma imagem de Bale como alguém de temperamento difícil de lidar, o que fez com que muitos o considerassem um colaborador complicado nos sets de filmagem. Um dos incidentes mais notórios que colocou Christian Bale sob os holofotes por motivos errados foi durante as filmagens de O Exterminador do Futuro, Vá Salvação, em 2009. Enquanto uma cena era filmada, Shane Urut, o diretor de fotografia, acidentalmente entrou no enquadramento de Bale. O que se seguiu foi uma explosão de fúria que foi gravada e acabou vazando para o público. Na gravação, é possível ouvir Bale gritando com Urut, lançando insultos e ameaças em um acesso de raiva que durou vários minutos. O incidente viralizou rapidamente e mostrou um lado de Bale que poucos conheciam. Embora Bale tenha se desculpado publicamente por seu comportamento, o estrago já estava feito.
Esse episódio revelou não só sua paixão pelo trabalho, mas também sua dificuldade em lidar com situações de estresse no set. Para muitos, foi um sinal de que trabalhar com Bali exigia uma preparação extra para lidar com sua intensidade. A pergunta que surgiu após esse escândalo foi se a paixão pela sua arte poderia justificar tais explosões. Seria isso simplesmente uma parte inevitável do seu processo criativo ou um sinal de que seu temperamento estava fora de controle? Esse não foi o único incidente em que Bali demonstrou seu forte caráter. Durante as filmagens de The Dark Knight, embora não tenham vazado informações sobre seu comportamento fora das câmeras, vários rumores indicavam que Bali mantinha uma distância profissional extrema com a equipe, completamente imerso em seu papel de Batman. Número 8, do Mike Myers, o mestre da comédia que é uma dor de cabeça no set. Mike Myers é conhecido por ser um dos comediantes mais icônicos de sua geração, com personagens inesquecíveis como Austin Powers e o Gato de Chapéu. Seus filmes provocaram risadas ao redor do mundo e sua capacidade de criar personagens extravagantes o tornou uma referência no cinema de comédia. No entanto, apesar de seu talento indiscutível para nos fazer rir, trabalhar com ele é uma experiência que muitos de seus colegas descreveram como exaustiva. O motivo? Myers pode ser tão complicado no set quanto é divertidamente engenhoso na tela. Um dos relatos mais reveladores sobre seu comportamento no set vem do filme O Gato de Chapéu, onde Anne Hill, uma de suas coprotagonistas, descreveu a experiência como um pesadelo. Segundo Hill, Myers era alguém que se mantinha completamente isolado do restante da equipe, chegava atrasado às filmagens e se recusava a interagir com os colegas fora das cenas. Embora o personagem do gato fosse divertido e encantador na tela, Myers adotava uma atitude completamente oposta nos bastidores. As histórias sobre suas exigências no set também circulam há anos, desde pequenas manias como não permitir que ninguém o olhasse diretamente nos olhos até incidentes mais graves, como demitir um segurança simplesmente por tê-lo encarado. A reputação de Myers como uma diva se consolidou ao longo do tempo. Para muitos, essa atitude faz com que seja extremamente difícil trabalhar com ele, já que seu comportamento pode tornar o ambiente no set tenso e desconfortável. Um dos episódios mais polêmicos de sua carreira foi o filme O Guru do Amor, um fracasso tanto de bilheteria quanto de crítica, que gerou um forte ressentimento entre muitos dos que participaram do projeto. Relatos indicavam que Myers, que também coescreveu o filme, foi extremamente controlador durante a produção, tomando decisões arbitrárias e causando atritos com a equipe técnica. Número 9, Jennifer Lopez, a diva das exigências impossíveis. Jennifer Lopez, conhecida mundialmente como J. Lo, construiu um império na música, no cinema e na moda, consolidando-se como uma das estrelas mais influentes da indústria do entretenimento. Com seu talento inegável para o canto, a dança e a atuação, ela tem sido uma figura de destaque por décadas. No entanto, J. Lo também desenvolveu uma reputação por ser uma das celebridades mais exigentes e difíceis de agradar no mundo do entretenimento. Com exigências extravagantes e um comportamento que muitos classificam como de diva, trabalhar com ela nem sempre é uma experiência fácil. Uma das histórias mais famosas sobre as exigências extravagantes de Jennifer Lopez aconteceu em um voo de primeira classe. Segundo uma comissária de bordo da United Airlines, J. Lo não se dignou a responder diretamente quando lhe perguntaram qual bebida ela queria. Em vez disso, ela ordenou que sua assistente pessoal transmitisse o recado à comissária. Ela preferia uma Coca-Cola Light com uma fatia de limão. Embora esse tipo de comportamento possa parecer uma anedota menor, é representativo de como Jennifer Lopez se distanciou do contato direto com as pessoas, até mesmo em interações simples como pedir uma bebida. As exigências de J. Lo não param por aí. Foi relatado que durante as filmagens de vários filmes, a cantora e atriz impôs listas de exigências impossíveis de cumprir,
como camarins com uma temperatura exata, móveis específicos e até mesmo a proibição de certas cores em seu figurino ou na decoração. Os boatos também indicam que seu tratamento com os membros da equipe e colegas de elenco pode ser frio e distante, tornando o ambiente no set desconfortável e pouco colaborativo. Uma das histórias mais comentadas sobre seu comportamento pouco amigável foi a vez em que Mariah Carey fez uma declaração famosa e não sei quem é, referindo-se a J. Lo. Embora o comentário tenha sido feito em tom de brincadeira, muitos interpretaram que refletia o tipo de relação fria e competitiva que Lopes tem tido com outras estrelas da indústria. Número 10. Kanye West, o gênio imprevisível. Kanye West, conhecido por sua inovação na música e por redefinir o hip-hop, é sem dúvida um dos artistas mais influentes e controversos das últimas 2 décadas. Seu legado inclui álbuns que mudaram o panorama musical, colaborações icônicas e um senso de moda que quebrou paradigmas. No entanto, por trás de sua genialidade artística está um indivíduo imprevisível, cujos comportamentos erráticos e declarações polêmicas o transformaram em uma figura difícil de se lidar tanto dentro quanto fora da indústria do entretenimento. Um dos momentos mais emblemáticos que ilustram a imprevisibilidade de Kanye aconteceu no MTV Video Music Awards de 2009. Taylor Swift, uma jovem artista em ascensão, tinha acabado de receber o prêmio de melhor videoclipe feminino quando Kanye invadiu o palco, pegou o microfone e proclamou que Beyoncé era a verdadeira merecedora do prêmio. O incidente constrangedor deixou Swift perplexa e o público de queixo caído, mas foi apenas uma amostra das várias vezes em que Kanye desafiou as normas sociais em sua busca por dizer a verdade. Desde então, Kanye ganhou a reputação de ser um artista tão brilhante quanto volátil. No entanto, seu comportamento nas premiações foi apenas o começo. Ao longo de sua carreira, Kanye fez todo tipo de declaração polêmica, desde afirmar que a escravidão foi uma escolha até se lançar como candidato à presidência em 2020. Seus comentários muitas vezes foram percebidos como depreciativos e ofensivos, o que gerou uma onda de críticas, tanto de seus fãs quanto de colegas da indústria. Apesar disso, Kanye parece imparável em sua cruzada pessoal para ser visto como um visionário incompreendido. O caráter imprevisível de Kanye West também afetou sua carreira na moda e nos negócios. Em 2022, Kanye apareceu na Semana de Moda de Paris usando uma camiseta com a mensagem White Lives Matter, uma ação que imediatamente desencadeou uma tempestade nas redes sociais e na imprensa. O que para Kanye foi um ato artístico e provocador, para muitos foi uma falta de sensibilidade diante dos movimentos de justiça racial que vinham ganhando força. A controvérsia chegou a tal ponto que marcas como Balenciaga, Gap e Adidas, com as quais Kanye tinha contratos lucrativos, decidiram romper relações com ele, o que impactou diretamente seu patrimônio líquido. Número 11. Lindsay Lohan, a estrela caída em desgraça. Lindsay Lohan foi, em seu tempo, uma das atrizes mais promissoras de Hollywood. Desde seu sucesso como jovem estrela em Operação Cupido até seu papel principal em filmes como Meninas Malvadas, Lohan parecia destinada a ser uma das grandes atrizes de sua geração. Com seu carisma, talento e aparência, ela tinha todas as cartas na mão para se tornar uma estrela de primeiro nível. No entanto, à medida que sua carreira avançava, sua vida pessoal desmoronava na mesma velocidade, o que a levou a ser uma das celebridades mais difíceis de se trabalhar na indústria. Um dos momentos mais representativos de sua decadência aconteceu durante as filmagens de Georgia Rule em 2006. O diretor executivo da Morgan Creek Productions, James J. Robinson, emitiu uma carta pública repreendendo Lohan por seu comportamento pouco profissional no set. A atriz, que naquela época já era conhecida por suas noitadas e festas intermináveis, faltava às filmagens e chegava atrasada às gravações, o que prejudicava gravemente a produção.
Robinson não hesitou em apontar que o estilo de vida de Lohan estava interferindo em seu trabalho e ameaçou tomar medidas legais caso ela não corrigisse sua conduta. Apesar desse aviso público, o comportamento de Lindsay Lohan não melhorou. Suas constantes ausências, desculpas médicas e atrasos fizeram com que diretores e produtores começassem a duvidar de sua confiabilidade. Em uma indústria onde tempo é dinheiro, a falta de pontualidade e o pouco profissionalismo de Lohan rapidamente a tornaram indesejável para muitos projetos. Isso ficou especialmente evidente quando começou a circular o boato de que Lohan, após uma noite de festa, chegou ao set de gravação sem ter dormido, prejudicando seu desempenho e o ritmo da produção. O principal problema com Lohan não era apenas sua falta de profissionalismo, mas sim que seus excessos começaram a ofuscar seu talento. Embora na tela ela continuasse mostrando que tinha uma capacidade inata para atuar, fora dela, seus escândalos e problemas legais se tornaram o centro das atenções. Ela foi presa várias vezes por dirigir sob efeito de álcool e suas idas à reabilitação foram assunto dos tabloides durante anos. Lohan passou de ser uma estrela querida a se tornar um exemplo clássico de como a fama precoce pode destruir uma pessoa se não for bem administrada. Número 12. Madonna, a rainha do pop com um temperamento difícil. Madonna, conhecida mundialmente como a rainha do pop, tem sido uma das figuras mais influentes e revolucionárias da música e da cultura pop desde os anos 80. Sua carreira tem sido marcada pela inovação, provocação e pela capacidade de se reinventar constantemente. No entanto, por trás de sua fachada artística, Madonna também ficou conhecida por ser uma figura difícil de se trabalhar, tanto em suas turnês quanto em seus projetos cinematográficos e musicais. Sua exigência extrema, combinada com sua atitude de "eu faço do meu jeito", fez com que muitos a considerem uma colaboradora complicada. Uma das histórias mais comentadas sobre o comportamento difícil de Madonna aconteceu durante as filmagens de Evita, em 1996. No set, Madonna teve vários confrontos com o diretor Alan Parker e outros membros da equipe devido à sua insistência em ter controle criativo sobre certos aspectos do filme. Embora sua interpretação de Eva Peron tenha sido aclamada pela crítica e lhe rendido um Globo de Ouro, sua reputação como alguém que sempre queria ter a última palavra em cada detalhe da produção ficou marcada na memória de quem trabalhou com ela. Além de sua postura nos sets de filmagem, as turnês de Madonna também foram palco de histórias sobre seu comportamento implacável. Durante sua famosa turnê Blonde Ambition, em 1990, Madonna exigia uma precisão milimétrica em cada apresentação, o que, embora elevasse o nível de seus shows, também exauria sua equipe. Dançarinos e músicos contaram que as longas horas de ensaio, a falta de descanso e as constantes correções de Madonna faziam com que trabalhar com ela fosse tanto uma honra quanto um pesadelo. Erros não eram tolerados e qualquer desvio do plano estabelecido podia resultar em uma repreensão pública. Um dos episódios mais controversos na carreira de Madonna ocorreu quando várias de suas ex-dançarinas a acusaram de assédio sexual. Segundo relatos, Madonna pressionava sua equipe para participar de jogos de natureza sexual durante as turnês, o que criou um ambiente de trabalho desconfortável para alguns. Número 13. Catherine Heigo, a atriz que mordeu a mão que a alimentava. Catherine Heigo, que alcançou fama mundial graças ao seu papel como a doutora Izzy Stevens na popular série Grey's Anatomy, parecia ter um futuro brilhante em Hollywood. Com seu apelo físico, talento indiscutível e carisma, Heigo estava no caminho certo para se tornar uma das atrizes mais requisitadas da indústria. No entanto, sua ascensão foi rapidamente ofuscada por sua reputação de ser difícil nos sets de filmagem e, principalmente, por seus comentários públicos que irritaram alguns dos nomes mais importantes de Hollywood. Um dos episódios mais comentados da carreira de Heigo aconteceu em 2008, quando ela decidiu se retirar da disputa pelo Emmy, alegando que o material que lhe haviam dado em Grey's Anatomy não era digno de uma indicação.
Essa declaração pública foi vista como uma crítica direta à equipe de roteiristas da série, que até então a havia elevado ao estrelato. Não é de se estranhar que sua relação com os criadores e produtores de Grey's Anatomy tenha começado a se deteriorar rapidamente após esse incidente. O que a princípio poderia parecer uma honestidade brutal, foi interpretado como um desprezo pelos seus colegas de trabalho e, especialmente, por Shonda Rhimes, a criadora da série. Rhimes, conhecida por ser uma mulher poderosa e respeitada na indústria, não recebeu bem o comentário de Eigo e, pouco tempo depois, o personagem de Zee foi eliminado da série de forma abrupta. Embora Eigo tivesse solicitado uma pausa para se dedicar à sua carreira no cinema, sua saída de Grey's Anatomy foi vista como uma espécie de punição por suas palavras. Não foi apenas sua passagem por Grey's Anatomy que afetou sua reputação. Durante a divulgação da comédia romântica Ligeiramente Grávidos, dirigida por Judd Apatow e estrelada por Seth Rogen, Eigo fez declarações que irritaram profundamente a equipe do filme. Ela descreveu o roteiro como sexista, afirmando que retratava as mulheres como harpias controladoras enquanto glorificava os homens. Embora muitos pudessem concordar em parte com sua crítica, o fato de ela ter dito isso publicamente enquanto promovia o filme gerou tensões com Apatow e Rogen, que se sentiram traídos por seus comentários. Essas atitudes pouco diplomáticas começaram a cobrar seu preço em sua carreira. Eigo, que parecia estar destinada a se tornar a rainha das comédias românticas, começou a perder papéis importantes e a ser considerada uma atriz difícil de trabalhar. Embora continuasse aparecendo em filmes e séries, já não era mais a estrela em ascensão que um dia foi. Número 14. Steven Seagal, o mestre das artes marciais com uma reputação temível. Steven Seagal, conhecido por seus papéis em filmes de ação durante os anos 90, como Alerta Máxima e Difícil de Matar, foi uma das maiores estrelas do gênero em sua época. Com sua habilidade nas artes marciais e sua presença física imponente, Seagal construiu uma imagem de invencibilidade nas telonas. No entanto, por trás dessa fachada de herói de ação, esconde-se uma figura com quem, segundo relatos, muitos atores e membros da produção preferem não trabalhar. Ao longo de sua carreira, Seagal foi alvo de inúmeras reclamações por seu comportamento, o que contribuiu para sua queda em desgraça em Hollywood. Um dos episódios mais célebres que ilustram a difícil personalidade de Seagal aconteceu durante sua participação como apresentador no Saturday Night Live em 1991. O que deveria ter sido uma oportunidade para mostrar seu lado cômico acabou se tornando um desastre. O comediante David Spade e outros membros do elenco descreveram Seagal como o pior apresentador da história do programa, devido à sua incapacidade de rir de si mesmo e sua atitude arrogante. Seagal rejeitou vários roteiros, insistindo que seu personagem deveria ser visto como o homem mais forte e inteligente, o que deixou a equipe de roteiristas e atores extremamente frustrada. Mas o seu comportamento não se limitou apenas aos sets de comédia. Seagal também ficou famoso por seu temperamento nas produções de seus filmes de ação. Os rumores sobre sua postura dominante e suas frequentes tentativas de impor sua visão nos projetos circulam há anos. Diretores e colegas de elenco já contaram histórias sobre como Seagal tentava reescrever cenas do jeito que queria, ignorando as instruções dos diretores e tornando as filmagens muito mais complicadas do que o necessário. Um dos comportamentos mais alarmantes atribuídos a Seagal é sua tendência a agredir fisicamente seus colegas de elenco durante as cenas de luta. Foi relatado que, em vez de seguir as coreografias estabelecidas, Seagal frequentemente acertava de verdade os atores, levando-os ao limite de suas capacidades físicas. Número 15. Gwyneth Paltrow, a diva do bem-estar e do distanciamento no set. Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar e conhecida por seu papel em filmes como Shakespeare Apaixonado e a saga do Homem de Ferro, teve uma carreira brilhante em Hollywood.
No entanto, junto com seu sucesso como atriz, ela também cultivou uma reputação de ser alguém difícil de trabalhar. Ao longo dos anos, as histórias sobre sua atitude distante nos sets de filmagem e seu comportamento elitista mancharam sua imagem. Apesar de ser uma das figuras mais destacadas da indústria, Paltrow foi criticada por sua aparente falta de conexão com os colegas de trabalho e por sua tendência a criar barreiras entre ela e o restante da equipe. Um dos incidentes mais comentados sobre seu comportamento ocorreu durante as filmagens de Homem de Ferro. Apesar de ser parte fundamental do universo cinematográfico da Marvel, Paltrow era notoriamente distante do restante do elenco. De acordo com vários relatos, ele raramente socializava com seus colegas de elenco, criando uma atmosfera estranha no set. Robert Downey Jr. e outros atores brincaram sobre a bolha de Paltrow, referindo-se a como ela mantinha uma distância física e emocional dos outros atores. Sua falta de camaradagem foi vista como um sinal de que ela não estava interessada no trabalho em equipe, algo crucial em um projeto de tamanha escala. Outro exemplo de sua atitude elitista ocorreu na série de televisão Glee, onde ela apareceu em vários episódios interpretando uma professora substituta. Segundo alguns membros da equipe de produção, Paltrow chegava ao set e se mantinha completamente afastada dos outros atores e da equipe técnica, interagindo apenas quando era absolutamente necessário. Embora sua atuação tenha sido elogiada, seu comportamento fora das câmeras deixava muito a desejar, com alguns descrevendo sua presença no set como fria e distante. Além do seu comportamento nas filmagens, Paltrow foi criticada por seu elitismo fora do mundo do cinema, especialmente em sua empresa de bem-estar, a Goop. A empresa tem sido alvo de controvérsias por promover produtos e práticas que muitos consideram pseudocientíficos, como a famosa vela com aroma de vagina ou os ovos de jade que supostamente melhoram a saúde vaginal. Número 16, Julia Roberts, a namoradinha da América com um temperamento inesperado. Julia Roberts, conhecida como a namoradinha da América, tem sido uma das atrizes mais queridas e bem-sucedidas de Hollywood desde os anos 90. Seu sorriso magnético e seu talento em filmes como Uma Linda Mulher e Erin Brockovich lhe garantiram um lugar especial no coração do público e lhe renderam vários prêmios, incluindo um Oscar. No entanto, por trás dessa fachada amigável e encantadora, Roberts foi alvo de rumores sobre seu comportamento difícil nos sets de filmagem, o que manchou levemente sua imagem pública. Um dos incidentes mais notórios que revelaram o temperamento oculto de Roberts ocorreu durante as filmagens de A Mexicana, em 2001. No filme, Roberts contracenava com Brad Pitt, mas segundo vários relatos, a produção foi afetada pelas tensões entre os dois atores. Embora as razões exatas dos problemas não estejam claras, falou-se de uma falta de química entre eles que tornou as cenas compartilhadas mais difíceis de gravar do que o previsto. Alguns boatos indicavam que Roberts podia ser temperamental e que as tensões no set eram palpáveis, o que afetou o clima geral das filmagens. Outro episódio famoso foi seu comportamento durante as gravações de Hulk, o filme de Steven Spielberg, em 1991. Roberts, que interpretava a Sininho, estava lidando com problemas pessoais naquela época e sua atitude no set foi descrita como complicada. O próprio Spielberg fez comentários indiretos em entrevistas posteriores, referindo-se a ela como Tinkerbell, um trocadilho com Tinkerbell, o nome em inglês de Sininho, e Hell, que significa inferno. Embora o diretor não tenha entrado em detalhes, ficou claro que trabalhar com Roberts nesse projeto não foi uma experiência agradável. Número 17, Charlie Sheen, o bad boy que saiu do controle. Charlie Sheen é conhecido tanto por seu talento como ator quanto por seu estilo de vida desregrado. Durante anos, Sheen foi uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood, estrelando filmes e, principalmente, a bem-sucedida série de comédia Two and a Half Men.
No entanto, seu comportamento fora do set, assim como seus constantes problemas com vícios, fizeram com que trabalhar com ele fosse uma experiência exaustiva e imprevisível. Shin construiu uma reputação de ser tão volátil quanto carismático, o que marcou profundamente sua carreira. Um dos momentos que definiu sua carreira e acabou por arruiná-la foi quando ele foi demitido de Two and a Half Men em 2011. Shin, que na época era o ator mais bem pago da televisão americana, foi removido do programa devido ao seu comportamento errático e seus confrontos públicos com o criador da série, Chuck Lorre. Naquele período, Shin estava mergulhado em uma espiral de abuso de substâncias e declarações delirantes, chegando a se autoproclamar um mago da guerra com sangue de tigre correndo nas veias. Essas declarações, junto com suas constantes faltas ao set e sua atitude desafiadora, fizeram com que os produtores tomassem a difícil decisão de demiti-lo. Shin não saiu em silêncio. Após ser demitido, ele protagonizou uma série de entrevistas e aparições públicas nas quais atacava Lorre e a equipe de Two and a Half Men, afirmando que ninguém poderia substituí-lo e que ele era a verdadeira estrela do programa. Embora seu comportamento errático tenha sido motivo de piada na imprensa e nas redes sociais, também revelou o estado caótico em que sua vida pessoal se encontrava. Sua atitude autodestrutiva o levou a perder não só o emprego, mas também muitas oportunidades em Hollywood. Mas a reputação de Shin como alguém difícil de se trabalhar não surgiu apenas durante seu tempo em Two and a Half Men. Ao longo dos anos, ele protagonizou vários episódios de comportamento problemático em outros sets de filmagem. Durante as filmagens de Platon e Wall Street, dois de seus filmes mais aclamados, Shin já demonstrava sinais de ser imprevisível. Os relatos sobre seu uso de drogas e seu comportamento desenfreado fora do set geraram tensões com a equipe de produção, embora seu talento sempre o mantivesse em evidência nessa fase da carreira. Número 18. James Franco, o ator multifacetado envolvido em controvérsias. James Franco é um ator, diretor, produtor e escritor que foi elogiado por sua versatilidade e talento em uma ampla variedade de papéis, desde comédias como Segurando as Pontas até dramas intensos como 127 Horas. No entanto, junto com seu sucesso artístico, Franco esteve envolvido em várias controvérsias que afetaram sua carreira e sua reputação em Hollywood. Com o passar dos anos, as acusações de má conduta sexual e comportamento inadequado o transformaram em uma figura com quem muitos preferem não trabalhar, apesar de seu inegável talento como ator. O primeiro grande golpe na imagem de Franco veio em 2018, quando várias mulheres o acusaram de comportamento inadequado enquanto ele dirigia sua escola de atuação, Studio 4. As mulheres afirmaram que Franco as colocava em situações desconfortáveis e que abusava de seu poder como instrutor para se aproveitar delas. Segundo relatos, Franco pedia que realizassem cenas sexualmente explícitas nas aulas sem justificativa cinematográfica, e algumas alunas chegaram a acusá-lo de manipulá-las emocionalmente. Embora Franco tenha negado as acusações, o dano à sua reputação foi imediato. O escândalo estourou logo depois que Franco ganhou o Globo de Ouro por sua atuação em The Disaster Artist, um reconhecimento que parecia marcar um novo marco em sua carreira. No entanto, o momento de sua vitória foi ofuscado pelas acusações e pela crescente discussão sobre abuso de poder em Hollywood, especialmente no contexto do movimento Me Too. Nas semanas seguintes, vários dos projetos dos quais Franco participava foram afetados. Suas colaborações com Seth Rogen, com quem havia trabalhado em vários filmes, ficaram em pausa e alguns de seus projetos futuros foram cancelados. Número 19. William Shatner, o Capitão Kirk com conflitos na tripulação. William Shatner é uma lenda do cinema e da televisão, conhecido mundialmente por seu papel icônico como o Capitão James T. Kirk na série Star Trek. Sua carreira, que abrange mais de 7 décadas, é um reflexo de seu talento e carisma. No entanto,
Por trás do personagem que liderava a tripulação da USS Enterprise, Shatner foi descrito como um homem difícil de se trabalhar, tanto por sua atitude em relação aos colegas quanto por seu comportamento nos sets de filmagem. Um dos episódios mais conhecidos que mostra a relação difícil entre Shatner e seus colegas aconteceu durante as filmagens de Star Trek. Ao longo dos anos, vários membros do elenco, incluindo George Takei, que interpretava o oficial Hikaru Sulu, e Nichelle Nichols, a tenente Uhura, falaram publicamente sobre os problemas que tiveram com Shatner. Um dos principais pontos de conflito era que Shatner frequentemente tentava roubar o protagonismo, chegando até a pedir mudanças nos roteiros para garantir que seu personagem tivesse mais tempo de tela do que os outros. Essa atitude gerou tensões entre o elenco, que sentia que seu trabalho era menosprezado pelas exigências de Shatner. George Takei tem sido um dos mais críticos em relação a Shatner, descrevendo-o como alguém que raramente socializava com o resto do elenco e que demonstrava um comportamento egocêntrico. Durante as convenções de Star Trek, Takei contou anedotas sobre como Shatner pedia que os diálogos fossem reescritos para seu personagem ou tomava decisões sem consultar o restante do elenco. Embora Star Trek tenha sido um sucesso, essas tensões nos bastidores revelam um lado menos heróico do homem que interpretava o Capitão Kirk. Outra das controvérsias mais notórias na carreira de Shatner ocorreu durante as filmagens de Star Trek V, A Última Fronteira, um dos filmes mais criticados da saga. Dessa vez, Shatner não apenas protagonizou o filme, mas também assumiu a cadeira de diretor. O resultado foi um desastre tanto para a crítica quanto para os fãs da franquia. Número 20. Jared Leto, o ator do método que leva seu compromisso ao extremo. Jared Leto é conhecido tanto por seu talento como ator quanto por sua intensa dedicação ao método de interpretação, uma técnica em que os atores se mergulham completamente no personagem que estão interpretando, às vezes até níveis extremos. Desde seu papel em Hacking para um Sonho até sua interpretação vencedora do Oscar em Clube de Compras Dallas, Leto demonstrou uma incrível capacidade de se transformar física e emocionalmente em cada um de seus personagens. No entanto, sua abordagem e extrema atuação fez com que muitos o considerassem um colega de trabalho difícil e, às vezes, até mesmo incômodo. Um dos episódios mais polêmicos de sua carreira aconteceu durante as filmagens de Esquadrão Suicida, em que interpretou o Coringa. Leto decidiu se aprofundar completamente no personagem do vilão caótico e, para se manter fiel à sua visão do Coringa, começou a enviar presentes perturbadores para seus colegas de elenco. Entre os presentes estavam um rato vivo para Margot Robbie, balas para Will Smith e um porco morto para todo o elenco. Embora Leto tenha explicado que tudo isso fazia parte do seu processo criativo para se manter no personagem, muitos de seus colegas se sentiram desconfortáveis e desconcertados com seu comportamento. A abordagem de Leto em relação ao Coringa foi tão intensa que, mesmo fora das câmeras, ele continuava agindo como personagem. Esse nível de comprometimento foi criticado por alguns, que sentiram que o comportamento de Leto ia além do necessário e criava um ambiente de desconforto no set. Will Smith, por exemplo, mencionou em entrevistas que nunca conheceu de verdade Jared Leto, apenas o Coringa.